Vamos lá para o nosso 13º episódio do Papo Rauch, dessa vez um pouquinho diferente, num outro formato, que é o Papo Rauch na Estrada. E hoje eu estou aqui na casa da Rosa. Eu quero te agradecer muito por ter nos recebido, para a gente poder trocar esse papo. Gente, eu teria um monte de coisa aqui para falar, para apresentar a Rosa, mas eu acho que nada e nem ninguém melhor do que ela mesma para falar quem é a Rosa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti, Rosa, quem é a Rosa antes da Rosa Estrela, Jim Rose, antes da Rosa Dragão? Quem é a Rosa? Eu acho que... eu vejo que a Rosa é o nome que os meus pais me deram, né? Então, logo que eu nasci. Então, a Rosa é esse ser que não tem um nome ainda. Quando você recebe o teu nome, quando você é bebê, você não sabe que é teu nome, você está muito mais perto da essência, né? Eu tive vários nomes artísticos, isso, aquilo, nome iniciático, né? No processo de transição, de voltar foi um desmonte de máscaras mesmo, assim, gente. Para que eu tenho todas essas informações? O que é útil e o que eu vou manter ainda, né? Então, quando volta para a Rosa, eu volto para o primeiro nome que eu recebi antes, estava muito mais conectada com a minha essência do que todos os personagens que a gente vai criando pela vida, por vários motivos. Então, no intuito de olhar com curiosidade e motivação, entrar curiosa e motivada na experiência, de entrar nesse campo, né? Que é um campo completamente novo, é um campo de descoberta. Então, eu diria que quem é a Rosa? É um ser curioso, que quer saber a verdade acima de tudo, né? Que não importa se for bom ou ruim, né? Não me dê coisas, me dê a verdade. Com ela eu consigo evoluir. Então eu acredito que estaria mais perto disso, né? Ainda assim, ainda tá dando significado demais, mas acho que o mais próximo seria isso. Um ser simples, curioso, motivado, com muita vontade de viver e conhecer pessoas, e conhecer o mundo, conhecer tudo. É isso. Essa por aí. Essa é a Rosa. E eu tenho uma curiosidade, porque quando eu te conheci, tu era Estrela. Como surgiu esse nome? Qual o motivo que tu te autodenominou Estrela Jim Rose? Conta um pouquinho dessa época. Então, na verdade, essa coisa do Estrela Jim Rose, do Jim Rose, ele tinha a ver com a carreira artística que eu tinha de cantora, né? Cantora, escritora, artista plástica, enfim, né? Mas no processo de autoinvestigação eu fui descobrindo que é um personagem que eu criei porque eu não conseguia dar conta da realidade, né? Das minhas fixações de ego. Então eu acabei criando esse personagem, né? Que acredita, né? Que controla tudo, que sabe o futuro, que sabe onde é que vai chegar e não sei o quê. A gente não tem o controle de nada. Então a gente tenta fugir e vai criando esses aspectos. Mas foi lindo, né? A experiência de ter vivido isso, a experiência de ter esses nomes. Eu sou todas essas coisas, mas hoje mais inteira, mais integrada, compreendendo que são partes de mim, mas nenhuma dessas partes me rapta mais, né? A ideia de que eu tenho que ter sucesso, que se eu não tiver isso, aquilo, eu não vou ser amada, né? A gente vai criando esses aspectos e vai sofrendo com isso. Quando você integra tudo isso, não é que você afasta, empurra, ou ignora, ou odeia. Não, você metaboliza, você compreende, você está tudo integrado, não é nada separado. Eu sou muitas dentro de mim. Mas no final das contas não importa muito isso, né? Se eu tirar todos esses nomes, o que fica? Quem sou eu, né? E a única coisa que eu encontro é isso, é curiosidade e motivação para compreender a vida. Então esse nome artístico, esses processos, eles foram criados num período em que eu ainda não compreendia essas coisas, mas eles foram um caminho, né, da compreensão. Passei por aí. Teve bastante sofrimento, sim, teve muita dor, mas às vezes a dor pode ensinar muito mais do que qualquer outra coisa. Então foi nesse sentido. E como se deu essa mudança, não só no nome, mas essa transição de musicista, de artista plástica, de escritora, para essa Rosa hoje terapeuta e que trabalha com a cabeça do dragão? Achei muito interessante o nome, quero saber um pouquinho mais. Como se deu essa transição na tua vida?
Por que motivo? O que tu estava passando nessa época que fez com que tu tivesse um outro olhar e Sim. seguisse um outro caminho? Eu tive um processo bem forte de depressão profunda, né? De conseguir com a carreira alcançar muitos lugares, foi bem longe, assim. Mas é aquela coisa, né? Você vai para a pressão interna, né? Aquilo não é suficiente. Chegou um momento em que tá no palco eu não sentia mais nada, né? Tinha toda a estrutura ali, tudo acontecendo, mas eu não sentia, eu não conseguia sentir mais a vida. E aí só a sensação de morte, eu tive depressão profunda, tentei suicídio e eu acabei indo parar no mosteiro. Nem sabia que ia para lá, eu só peguei a condução e fui. Quando eu acordei de manhã eu estava lá, à noite eu nem sabia que era um mosteiro, eu fui parar nesse lugar. Então foi uma transição bem forte, assim, que eu queria aprender a morrer. Desse processo saiu o meu primeiro livro, que ensina-me a morrer. São ensinamentos que eu recebi que foram muito importantes, porque eu tentei a primeira vez, não fui bem sucedida e estava determinada a ir novamente, porque eu queria, realmente eu não conseguia lidar com a realidade desta vida. Então eu queria aprender como morrer para que não fosse tão difícil. Quando tu fala bem sucedida, seria no ato de... Isso, de ter feito a passagem, né? E aí eu falei pro meu mestre, eu falei, eu quero aprender a morrer porque eu quero realmente partir, né? Não consigo dar conta disso. E ele literalmente me ensinou a morrer, entendeu? Porque a morte não existe, né? Ele me ensinou todo eu sou apaixonada pela morte, ela é uma coisa extraordinária, é uma coisa lindíssima, mas não no sentido de que ciclos se encerram, de renascimento, de que coisas se findam, né? Então ele me ensinou literalmente a morrer. E daí desse processo, dessa experiência saiu esse primeiro livro, que é o Ensina-me a Morrer, que fala sobre os ensinamentos, o que eu recebi, o que eu aprendi, todo o processo, né? Eu descrevo ali o processo todo que ocorreu comigo, foi emocional, foi muito forte. Mas foi um renascimento e foi uma grande oportunidade, né? Porque aí você consegue encontrar nessas horas onde você... A depressão é uma coisa sensacional. E você vai ressignificar tudo, né? Aquilo que era importante já não é mais. Ser famoso é importante, agora já não é mais. Entendeu? E eu não teria estrutura, porque eu não tinha a minha soberania interna definida para aguentar um processo de sucesso. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Você está buscando, chega lá, não é aquilo. Você pode ter tudo, mas nada te satisfaz, e aí você começa a perder o gosto por fazer aquilo que você está fazendo. E aí você colapsa. Então foi um processo maravilhoso de transformação e chegar até aqui, estar aqui hoje eu amo viver e, né, entendo que a morte não existe, né? A gente está vivendo experiências, então para mim está tudo lindo, maravilhoso. Foi uma grande oportunidade passar por tudo isso. Aí a questão de hoje trabalhar com pessoas não quer dizer que tudo está dentro de mim, né? A cantora não deixou de ser cantora, a escritora não deixou de ser escritora. Eu estou agora, né? Eu não sou. Então, nesse momento, eu estou, nesse instante exatamente da minha vida, eu estou atendendo pessoas, seja com trabalho voluntário, seja com outros tipos de atendimento, seja servindo medicina. Mas talvez daqui até 3 meses atrás eu estava gravando um material de música, então eu estava naquele momento cantora ainda. Então todas essas qualidades que tem no meu ser, elas estão aqui ainda. Quando elas são necessárias, elas se manifestam. Então não é mais uma coisa que eu busco. Eu comecei como buscadora, mas o buscador se funde na busca. Então hoje eu sou o que eu preciso. A minha essência manifesta o que ela necessita no momento que é necessário. Sem lutar, sem fazer força. É fluídico, né? Então está tudo aqui dentro de mim, todas essas partes estão aqui dentro de mim, todas essas qualidades também estão. E eu sinto que elas agora estão cada vez mais inteiras. Quando forem necessárias, elas se manifestam, sem que eu precise fazer força para absolutamente nada. Essa época do mosteiro... Ficou muito tempo. Eu fiquei quase 1 ano lá. Foi bem... Como essa experiência, eu não faço a menor ideia. Como eu vivi lá dentro, né? A gente né? só sabe aquilo que a gente vê, o pouco que a gente vê nas redes sociais. E hoje, acho que nem tem muita coisa mais que fala ou que mostra, né? A vida o dia a dia ali, o que os processos, né, de autoconhecimento, tudo que acontece.
É que eu percebo que é uma coisa muito íntima, individual, né? É uma coisa muito misteriosa, né? A gente está aqui agora na Toca do Dragão, por exemplo, né? Todo mundo relata que quando passa por aqui a sua vida dá um... Não, né? Eu acho que a gente traz de cada mestre que a gente encontra um pouquinho dele, né? Dentro da gente. Porque ele é a gente é ele. Mas o mosteiro também é assim, se você tiver que ir para lá e para lá, e entrar numa rotina, alimentação, meditação, você vai acabar indo. Mas é realmente muito íntimo. É bem interessante porque tem esse aspecto, assim, você está aprendendo uma coisa, aí você estuda, daqui a pouco o teu mestre diz isso não existe. Uhum. E aí você, no primeiro momento, fica meio assim, puxa, eu estudei até aqui para me dizer que não existe. Mas daí você entende, não, realmente eu precisava ter estudado para poder compreender que isso aqui não é real. Entende? Então, são essas surpresas, que tu percebe que cada vez tem mais para aprender, né? Então, é muito íntimo, né? Tem uma rotina, tem uma alimentação, tem horários para meditação, tem né? É uma filosofia, né? Mas se tu me perguntar se eu sou budista, eu vou te dizer que não, né? Ou se eu sou, sei lá, xamânica, eu vou te dizer que não. Se eu sou, sei lá, de alguma religião, eu vou te dizer que não. Porque o que mais me encantou, que fez com que eu confiasse no meu guru, ou aquele que me ia me guiar, foi porque ele me disse assim, ó, tudo isso aqui é um barco, tá? Você vai ver um monte de coisa aqui nas paredes, figuras. Quando você fizer, é para você atravessar o rio, mas se você não abandonar isso, você não vai chegar ao outro lado. Isso, sim, para minha inteligência me fez sentido. Qualquer coisa que me coloque dentro de uma caixa e que aí são títulos, eu sou isso, eu sou aquilo outro, já não serve mais. Então eu preciso estar aberta a conhecer qualquer coisa, e não quer dizer que eu não me entregue, né? Tem uma diferença grande. Também você estudar 1000 coisas e não se entregar de verdade a um maestro que vai te guiar. Me entreguei para realmente compreender que o meu ser não cabe em nenhuma caixa, né? Todos esses caminhos levam ao mesmo lugar, todos têm que ser respeitados, é necessário se entregar, né? Para realmente você ter uma caminhada, você precisa ter um maestro que vai te guiando, né? Alguém que trilhou um caminho que já sabe como chegar, é mais fácil, né? Do que você ficar... E mapa não é território, né? Então você pode ter um mapa e achar que você é o cara, você se enfia ali na mata, o mapa você tem, mas o território, quem conhece, é o cara que veio antes, né? Então, escutar isso, se entregar a essa sabedoria. E estar atento para poder reconhecer quando esse maestro chega, né? Que é misterioso. É por aí. Tu fala que o começo, né, o teu caminhar, ele não começou como um projeto espiritual, né? Mas ele começou com perguntas sobre a vida, sobre sofrimento humano. Como foi a primeira... Não sei se tu lembra qual foi a primeira pergunta que realmente te atravessou, assim, e te fez... Eu queria saber quem eu era. Porque eu sabia que... Eu entendia que eu não era um corpo, não era uma mente, que eu não era uma artista, eu não era mãe, eu não era... Isso eram aspectos meus. Mas eu não era nada disso. O que eu sou, então? Se eu não sou esse corpo, se eu não sou essa mente, o que eu sou? O que opera aqui dentro? Como opera aqui dentro? Né? O que é esse mistério, essas coisas que me surgem, que acontecem desde criança, né? Desde que eu me conheço por gente, coisas misteriosas vão acontecendo, e esse gosto de querer saber, a curiosidade que está sempre ali, de querer aprender, de querer entender. É nessa direção. Às vezes eu sinto que até a minha palavra é uma mentira, porque nem ela consegue transferir aquilo que meu coração sente, entende? Então, às vezes eu também olhava e dizia, nossa, quanta informação, mas parece que até tudo isso pode ser uma barreira, né? Se eu intelectualizo tudo demais, né? Os maestros dizem, né? A verdade sobre a realidade está além dos conceitos, ela só pode ser experienciada. Então, até disso eu tive que me desapegar, essa questão de intelectualizar demais as coisas. Como é que eu vivo a experiência, né? Sem expectativa, curiosa e motivada, entrando na experiência, vivendo ela, sem tentar racionalizar, intelectualizar tudo, apenas sentindo e estando presente. Então, foram desafiador quando me disseram, né?
As pessoas falam sobre presença, mas elas não estão presentes. Está presente, o estado de presença ele pode ser explicado quando uma mulher tem um bebê, por exemplo, né? Você entra dentro da sala, ela está gritando de dor, o bebê está saindo. Nesse momento, sua mente não está, se você tem que pagar a conta ou está com problema com o namorado. Você é tomado por aquele estado e logo você acessa a tua essência, porque vem uma compaixão tão absurda que te arrebata e te emociona. E tudo que tu quer é que aquele ser pare de sofrer e que o bebê nasça. Logo o bebê nasce, você novamente é arrebatado, e aí o que acontece? Vem uma compaixão, uma ternura. Isso são qualidades que só se acessam em estado de presença. Então estar realmente em estado de presença é bem raro, estar realmente tomado por estado de presença. Intelectualmente você pode achar que está, mas todo o teu ser, tuas células estão mesmo, né? Então são esses exemplos. Às vezes, por exemplo, uma mãe, quando um carro passa e o filho é acidentado, se teu filho está ali correndo risco de vida e está embaixo do carro, você pode ser tomado por uma força que você desconhece, levantar o carro com as tuas próprias mãos só para tirar o teu filho de baixo, porque você não vai conseguir pensar em absolutamente mais nada senão aquele momento. E aí eu fui compreendendo isso, assim, como eu vou estar em estado de presença, como eu sensibilizo o meu corpo, como eu silencio minha mente para poder estar cada vez mais em estado de presença, para poder viver as experiências como se fosse a primeira vez. E não com minha mente, as minhas ideias completamente reificadas dentro de caixas. Sair dessa prisão, né? E conseguir experimentar as coisas como se fosse a primeira vez. Né? Porque se eu falo, por exemplo, a gente olha para o sol e aprendemos que o sol é o sol. Mas se eu não soubesse que o sol é o sol, e que tem esse nome, e eu saísse aqui pela porta e apenas olhasse para uma grande bola de luz, o que ia acontecer comigo? Provavelmente ia parar e ia começar a sentir aquele calor, aquilo tocando a minha pele. Se eu não soubesse, a experiência talvez fosse bem diferente. Não teria mais aquela ideia. Isso, eu iria simplesmente me entregar à experiência. E aí talvez nem nome de sol eu daria para aquilo, seria outra coisa para mim. Então é nesse lugar que eu gostaria de estar. Eu lembro de olhar um brilho que tinha nos olhos do meu maestro, né? Quando eu vi ele, era aquilo que eu queria. E não era uma inveja, era uma admiração profunda de saber que se ele tinha conseguido chegar naquele brilho, naquela serenidade, era possível. E isso não são poucos os seres que têm. E aí você sente ali naquela hora o reconhecimento e sabe que ele pode te guiar, porque ele tem realização naquilo. Esse maestro que tu fala, o primeiro foi do budismo lá, foi o Zonza Khyentse Rinpoche, que eu aprendi muitas coisas. Mas eu tive vários, assim, não muitos, né? Porque esse tipo de maestro não são muitos que se apresentam na nossa vida. Ele é turco, ele no Tibete. Mas é do mosteiro? Sim, ele sempre vem até o mosteiro no Brasil, aqui no mosteiro de Três Coroas. E é um ser muito lindo, né? Falando nesse estado de presença, né? Sim. E realmente a gente não vive, não. Nesse exemplo que tu deu aí do pari, né? Me veio aqui também eu tive 2 partos normais e uma cesárea. Sim. E o último que foi da minha pequenininha, que tá com 5 anos. Agora, a outra faz muito tempo, faz 24 anos, eu não lembro exatamente ali, mas sim, é algo que silencia a tua mente, é algo que tu não pensa em nada. É só aquele momento ali. Sim. E interessante que não existe pudor, não existe nada, nem pudor, não existe nada na tua mente ali. Eu lembro que eu precisei subir um andar para fazer tomar anestesia, porque ela tava muito absurda a dor, e a médica disse, não, vou te dar um pouquinho pra ver se tu consegue relaxar. E eu tava subindo a escada com aqueles aventais, e eles fizeram eu caminhar, justamente por ser parto normal, então não vai na cadeira, vamos caminhando. Sim. E no meio da escada eu tive uma contração absurda. E eu lembro que eu me ajoelhei na escada, eu fiquei de 4 na escada, e eu, depois que saí do hospital, comecei... Gente, tava com o avental todo aberto atrás, quer dizer, na hora ali, se tinha gente subindo, se tinha gente descendo, simplesmente... Não havia esse nada, de julgamento, né? Não tinha como racionalizar nada, era isso, um estado de presença absurdo, realmente, daquilo que estava acontecendo ali.
É muito forte mesmo. Sim. Existe algum exercício que a gente consiga, não digo chegar nesse nível, mas talvez sim, né? Os mestres mais... Que a gente consiga fazer para chegar nesses estados de presença. A meditação, né? A meditação te promove isso, mas um grande meditador é muito tempo, né? E existem... Porque no momento a mente é muito tagarela, né? Sim, mas é um treino, né? É treinar a mente. E existem momentos que também tu não controla isso. Talvez muitas pessoas já atingiram coisas, mas como elas não conseguem reconhecer porque não sabem que é isso. Entende? Às vezes a pessoa subiu uma montanha, daqui a pouco ela olha para o horizonte, alguma coisa fica diferente. Eu só consigo estar aqui agora e só sentir aquele horizonte, um pouco de sol na minha pele. E aí quando ela pensa, já saiu. Mas ela não consegue reconhecer que é isso porque ela ainda não consegue reconhecer. Ou manter o tempo. Isso, mas manter estado de presença total, né? Aí a gente já está falando, né, de Buda, a gente já está falando né, dessas criaturas, né, tão especiais que já estavam nesse estado. Mas você conseguir 24 horas por dia estar em estado de presença, normalmente você está no passado ou pensando o que vai acontecer depois. Mas coisas muito simples podem te levar a esse estado. Por exemplo, você vai treinando a mente, né? Você vai lavar uma louça. Você está ali olhando o que o corpo está fazendo, como você está se sentindo, você está se trazendo a presença. Não tem a ver com a louça. Teu julgamento já não é mais sobre o que você está fazendo. E aí você também exercita uma coisa muito bonita, que as pessoas... Aquela coisa, fazer só o que eu gosto. Existem tipos de pessoas, né? Tem o ignorante, que não faz o que gosta, tem o inteligente, que só faz o que gosta, e tem o sábio, que faz o que precisa ser feito com amor, porque ele já entendeu que não é o que faz, mas como faz, cada coisa que faz. Então ele pode estar num palco falando para 1000 pessoas, ou cantando para 1000 pessoas, ele no outro dia ou na mesma noite está lavando o chão, e ainda está sentindo tudo isso internamente, estando ali realmente, porque tudo tem significado e tudo é sagrado. Mas aí já atingiu esse entendimento, né? Que não importa. É um exercício a longo prazo, né? Lavar a louça é legal, bastante assim. Você olha para o corpo e sente o que ele está sentindo. Observa os julgamentos. Depois você vai vendo, né, quando você era criança, né, que a tua mãe mandava lavar a louça, você não queria, a sensação que surgia lá. Mas que sensação que pode surgir aqui, de verdade, aqui comigo agora? Eu posso realmente lavar essa louça aqui e estar me sentindo inteiro, né? Tá observando o meu corpo inteiro. Pode ser muito prazeroso. É exercício de estar em estado de presença que eu aprendi, comecei a tentar botar em prática. Justamente, você falou da louça, eu lembrei. No momento de lavar a louça, é lavar a louça. Não é fazer nada mais, é simplesmente o ato de lavar a louça. Prestar atenção no que tu tá fazendo ali. Tentar nem não pensar, nem, né? Mas realmente é algo bem difícil de fazer. E a gratidão, né? Que nem tu falou agora, é fazer aquilo ali com amor. Isso. Estou fazendo... Eu sempre digo que se você sai de uma medicina e não consegue... E aspectos da sua essência não estão se manifestando, que é a compaixão, a amorosidade, você não consegue lavar uma louça do lugar que você está ali, né? Vai numa casa de reza, deixa que essa galera lave e limpe tudo depois. Se você sai de uma medicina que você nem se tocou, que está todo mundo trabalhando, de pegar suas coisinhas, ajudar a arrumar, varrer, lavar um pratinho, aí você não entendeu do que realmente se trata, porque não é complexidade, né? As coisas, o simples às vezes é o mais difícil de fazer, porque exige que a gente esteja desperto para isso. Então, se você eu acho que 90% das pessoas que eu compartilhei, no caso, as cerimônias, não sabe. Não, porque o pessoal levanta com a sua bolsa, vai embora e a casa fica para tirar o baldinho, eu sempre para recolher, Isso. Eu sempre penso que se você consegue sair da medicina... Eu vejo quando a medicina realmente foi interessante, foi profunda, quando as pessoas saem falando menos de quem dirigiu, né? Aí o dirigente fez um bom trabalho, porque elas não estão focadas nele, né? É um contexto todo, né? Por isso que aqui todo mundo serve, todo mundo faz tudo, né? E a segunda coisa é quando elas estão mais silenciosas e estão mais prestativas, né? Se eu estou muito interessado em ficar tagarelando
a experiência que eu tive como sendo a melhor da face da Terra, ou que eu vi extraterrestres, a nave imperial azul de não sei da onde, é porque eu não entendi o que ela está dizendo. Não quer dizer que eu não possa compartilhar uma experiência com os amigos, né? Compartilhar aquele amor, o aprendizado. Mas aí as minhas ações vão contar. O que são as minhas ações depois disso, né? Se as minhas ações não refletem a sabedoria tocada, ó, tem uma coisa que é assim, ó, a pessoa quando ela não está com vitalidade, quando ela toca, para ela tocar a verdade, ela pode ser muito confuso tocar a verdade. Ela pode ficar mais confusa ainda do que quando ela chegou. O que eu quero dizer com isso? A vitalidade não é só ter um corpo físico pronto. A vitalidade é sensibilizar, é estar aberto para receber, é estar com o corpo sensibilizado. Isso, todos os grandes sábios, quando eles vão te dar ensinamentos, a primeira coisa que eles fazem é isso. É a primeira porta, né? É o fogo que te é aberta. Então, é para você se sensibilizar. Então, você está fisicamente saudável, para estar apto a viver uma experiência, e também está sensibilizado e aberto a se entregar. Então, o que acontece? Se eu acesso a verdade, né, sem esta vitalidade que não é só física, esse acesso pode ser tão forte que você não está pronto. E aí você sai mais confuso do que quando entrou. Sair com mais perguntas é natural. Sair confuso é porque você não está pronto. Ou então, porque a gente sempre diz aqui, na Toca do Dragão, não é parquinho espiritual. Quem toca aqui sabe que todas essas coisas que acredita ser reais, elas vão desmontar. Porque realmente não é. Medicinas não são nenhuma delas parquinho espiritual. Elas estão ali para serem respeitadas e para que você consiga se conectar de verdade. Então, acessar a verdade, né, tem que haver assim, essa conversa antes, tem que haver essa preparação, tem que trazer a pessoa para o processo para que ela esteja pronta a entrar e um pouco mais aberta, sensibilizada. Senão eu toco a verdade, fico mais confuso ainda, porque essa sensibilização e essa entrega não ocorreu. Entende? Por isso a gente faz a anamnese aqui antes, tem as conversações, muitas das medicinas têm. Agora a gente teve retiro, começou às 4 da tarde, com toda a preparação, sensibilização. A hora que entrou na medicina já estava todo mundo integrado, já estava todo mundo, né, desarmados, mais entregues. E essa conversação no pós é muito bonita. É muito bom fazer uma troca, de você contar, né, olha, eu vivi isso aqui, como será que é isso aqui, e ir trocando, né? Mas se você não tem pequenos gestos, pequenas atitudes de amor, de compaixão, do olhar cuidadoso com o outro, né? Você fica no ego, né? O meu ego, o que quer ser importante aqui, né? Aí, então eu posso contar, posso trocar, é lindo isso. Mas aí as minhas atitudes estão coerentes também com a experiência que eu vivi. Se elas não estão, é porque eu fiquei só em historinha ali, o tempo todo. Eu realmente não entendi. Se eu não saio de uma medicina onde eu vou realmente resolver uma situação com os meus filhos, né? Abraçar meu pai, minha mãe, agradecer pela vida, cuidar de uma planta, não jogar lixo na rua, entendeu? Se eu já começo a reciclar o lixo e não jogar mais lixo na rua, aí já é um grande passo. Aí eu estou entendendo do que se trata, que não tem nada a ver com as historinhas que eu conto de quem eu vou me tornar, da versão melhor, de ser o cara, isso tudo é ego. Né? O ser real, ele é invisível. Ele é simples, ele não necessita, não quer dizer que ele não vá ter essa função, né, de comunicar e de transferir. E talvez ele tenha muitas pessoas que vão vê-lo e que vão procurar essa informação. Mas o caminho é o oposto. É pro outro lado. E a cabeça do dragão, o que seria? Explica pra gente o que é a cabeça do dragão. Então, em si, assim, é uma ferramenta que nem cor, é o quê? O cabeça do dragão, ele é um processo que são duas coisas, né? Um processo profundo de autoinvestigação que a gente faz, que é uma busca de visão, nós trabalhamos em 2 âmbitos, né? Um âmbito que é o individual, que é um trabalho que a gente faz com as pessoas de autoinvestigação profunda, para que você possa descobrir de verdade quem você é, e aí desmantelando esses personagens.
E no caminho da dissolução. Dissolução não é destruir o ego, né? Porque o ego não precisa ser destruído. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre isso. O ego, a questão do ego, a dissolução significa metabolizar. E o que é metabolizar o ego? É você se identificar mais com a tua essência do que com o teu ego. Porque daí a essência começa a metabolizar o teu ego. O teu ego ele é fundamental para a tua existência. Sim. Então a ideia, o caminho do Cabeça do Dragão é esse. É ajudar você a fazer uma autoinvestigação genuína e ir metabolizando o teu ego, né? E aí nós temos a imersão Cabeça do Dragão, que é a busca da visão, que acontece na Bolívia, em outubro desse ano. Que aí a gente faz as travessias. São 15 dias na Bolívia conosco. 12 dias fazendo desintoxicação do fígado, tudo, recebendo ensinamentos, passando por vários processos muito, muito lindos. E aí os últimos dias a gente vai para o Salar de Uyuni, que é o deserto de sal. E aí a gente toma a medicina também, né, lá no vulcão Tunupa, que é uma coisa extraordinária. E aí a gente faz todo esse processo de dissolução, mas tu embarca achando que é uma coisa, né? E você vai descobrindo que muitas das coisas que tu acreditava não são como parecem ser, né? E aí vai desmontando esses aspectos. Então, o Cabeça do Dragão, ele é profundo nesse sentido, né? Que você... É uma imersão, então. Ele é uma imersão, literalmente uma imersão. Você vai entrar no oceano interno para enxergar criaturas que você nunca viu, que estão dentro de você. E aspectos seus que estão lá, adormecidos ou às vezes escondidos, articulações do seu ego que às vezes você não, né, tá tão cego, não consegue ver o que está acontecendo, né, e aí você não consegue fazer as melhores escolhas para viver, porque você ainda acha que você está criando realidade, quando na verdade você só está experienciando. Mas para entender isso, né, é aquela coisa, a verdade sobre a realidade está além dos conceitos. Se eu não experiencio esse estado de ser, eu não sei como é. Então, como é que eu vou viver a minha vida se eu não passo por uma experiência forte o suficiente para que haja realmente uma transformação? São os choques, eles precisam acontecer. E normalmente quem chega na busca da visão, né, já tem uma caminhada longa e já está no momento que entendeu que é a hora, porque realmente é muito forte. É um atravessar camadas ou é um dissolver camadas? É o metabolizar camadas. Metabolizar camadas. Isso, porque a essência vai metabolizando tudo isso. Então a sensação que você tem é que se dissolveu. Então eu não elimino elas. O metabolizar não seria eliminá-las. Seria eu integrar. Você integra, mas talvez o dissolver ainda possa ser usado. Lembra que eu falei que o buscador se dissolve na busca? Eu começo buscando uma coisa. Eu preciso começar de algum lugar. Mesmo assim, ainda é meu ego. Mesmo que eu comece num caminho espiritual, eu estou buscando, né? Ainda é meu ego, porque é o ego que busca alguma coisa. Quando eu vou descobrindo e aprendendo, eu descubro que não tenho o que buscar. Mas aí eu já vivenciei a experiência. E aí eu me dissolvo da busca. Então é isso que acontece quando a essência metaboliza, vai metabolizando o ego, né? Esse diamante que é você, uma vez que estava fragmentado, tudo isso é você. Só que agora está tudo inteiro. Agora está tudo luminoso. Agora não tem mais sombras ali. Entende? Então, sim, é uma espécie de dissolução. Mas quando tu observa, é tudo tão cristalino. E antes, quando você olhava, tinha todos aqueles aspectos, né? De não se amar, de ódio por si mesmo. Que a gente tem muito isso, a gente se odeia em muitos aspectos, não consegue perceber que quando isso é implantado na infância, né? Eu já ia dizer isso, não é nosso, né? É uma crença, uma crença, um olhar de uma outra pessoa que a gente, na sensibilidade, que a gente não tem essa noção que tem do corpo e do campo, a gente integra sem... Isso, né? O que acontece? Tu é a essência pura, né? Você está aberto às experiências e tudo está correndo com você. Pois quando você cresce, você vai reconhecendo, né? E como eu estava te falando, a mesma coisa quando alguém diz assim, fez um feitiço, né? Isso aí não existe, né? O que existe é que você... Existe para quem acredita, né? O teu sistema dá autorização para a crença do outro. Então agora, né? Qualquer coisa que eu olhar, não, minha vida tá um caos e vai estar um caos porque literalmente não é ali que você quer estar, é uma escolha sua.
Eu aceito a crença do outro sobre a minha vida, e o que ele acredita passa a se fazer real dentro da minha mente, não que externamente seja. As coisas como são e como parecem ser. Eu vou dar um exemplo aqui, quando você está grávida, né? Que eu falei ali fora. Você está grávida, não está grávida, não vê grávida. Agora está grávida, qualquer esquina que você vai tem uma mulher grávida. Quer comprar um carro, né? Escolheu a marca do carro, pronto, saiu na rua, tá vendo, entendeu? Sou eu, né? É como eu enxergo, tudo isso é energia. As grávidas sempre tiveram ali, o carro também, que a gente não enxergava. O que acontece é que é projeção, né? A luz entra, daqui a pouco, né, passa pelos meus olhos, né, a informação chega aqui de acordo com o que eu tenho aqui dentro de mim, é como eu percebo. Mas é real? O que é real de verdade ali? Semana me perguntaram, o que é real? Né? O que é real? Se tudo isso é um sonho. Né? Falei, o que é real é o que se mantém. E o que se mantém? Falei, o amor se mantém para você? É uma coisa que é inatingível, inquebrável? É. Compaixão é inquebrável? É. O restante não é pensamentos. São como nuvens no céu, né? Elas passam. Hoje você está pensando uma coisa, amanhã você pode acordar pensando outra completamente diferente. Agora, o que é real de verdade? É aquilo que se mantém. O que não se mantém não é real. Querida. Muito sutil isso, né? Exatamente. É um boom de consciência. Esse papo aqui é um boom de consciência. É isso. E o dragão? Eu fiquei muito curiosa com relação à palavra dragão, porque eu tinha, até uns 2 anos atrás, muito preconceito com o dragão. Né? A minha crença, eu sempre ouvi ou não ouvi, mas de alguma forma chegou a mim e aquilo internalizou. Que o dragão é algo do mal, o dragão é aquele ser que gosta de fogo e que tudo destrói. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma formação, uma terapia energética, onde a egrégora que a gente trabalha, ela é a egrégora dos dragões. E dali o meu olhar, né, minhas lentes... mudaram. Mudaram completamente, né? Recebeu informação, né? E eu me lembro que eu fiquei sabendo isso no primeiro dia da minha formação. E naquela hora ali eu disse, o que eu tô fazendo aqui? Vou mexer com um dragão? Que isso, sabe? Pensei, ela devia ter falado isso antes da gente comprar ou se interessar. Um julgamento absurdo, assim, com um dragão. E aí primeiro exercício que a gente fez, porque os exercícios eles são muito parecidos com o ayahuasca, eles te acessam através da respiração. O teu eu, né? Aquele mergulho. Expande muito. E eu não tinha feito ayahuasca ainda nenhuma vez. E aí o meu primeiro acesso ali foi visualizar um dragão. E aquilo era muito real na minha frente. Começou com aquele olho que piscava, assim. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco ele se formou. Me deu o nome, como ele gostaria de ser chamado, qual era o nome. Riscou em fogo o nome. E eu pronunciei e ele me corrigiu. Eu pronunciei errado. E aí eu criei não sei se eu digo amor, mas uma troca energética muito forte com esses seres. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção foi depois que tu trocou teu nome pra Rosa Dragão. E eu disse, de onde vem esse dragão da Rosa? O que é o dragão? Pra toca do dragão, a vivência, né, da cabeça do dragão e o teu nome, Rosa Dragão. Onde entra o dragão nessa história? O dragão, o Rosa Dragão é porque é para honrar a guiança. Não tem nada demais. O dragão, ele representa para nós uma guiança de sabedoria. Se for estudar sobre os dragões tibetanos, tu vai ver ali que nem sempre aquela figura que é assustadora, né? Lembra? Os nossos fantasmas, eles são mais assustadores de longe do que de perto. Quando eles chegam bem pertinho de você, né? Lembra? Vai se dissolvendo, né? Mas agora, se você for pensar nessa criatura, né? Ela é uma serpente que voa, né? Ela gospe fogo, então o fogo que está dentro dela transmuta todas as coisas, né? Então, não tem nada que se sustente quando se aproxima de uma egrégora que tem
essa intenção, esse reconhecimento, né? O que é uma serpente, né? A serpente tem relação com essa nossa energia da Kundalini, da criação, de todas essas coisas. Essa energia que está dentro da gente, né? Então, o que ele é, na verdade? Não é um símbolo no sentido de eu coloco uma figura de um dragão e acendo uma vela e fico ali. Não tem a ver com isso. Quando eu ativo isso, quando eu lembro disso, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, lembrando de quem eu sou. Eu sou forte. Eu me curo sozinha. Eu tenho uma inteligência que é transmutadora dentro de mim. Eu tenho uma energia que é extremamente criativa, liberta. Eu sou selvagem, porém, essa energia que é selvagem dentro de mim, eu sou o maestro dela. E aí eu sutilizo ela. Né, que é o voar do dragão. Então, na verdade, não é a figura em si. É um arquétipo. Eu acho que o arquétipo ainda cai numa reificação da mente. No momento em que, por exemplo, as figuras do budismo, por que você acende uma vela para Avalokiteshvara, que é o Bodhisattva da compaixão? Não é para uma estátua. Você está acendendo para lembrar quem você é, que a compaixão está dentro de você. E aí, quando eu acendo uma vela para Jesus Cristo, ou sei lá o quê, né? O Buda, não é porque é uma estátua ou eu acredito num, né? É meu ego nesse sentido, mas isso ali é para me lembrar de quem eu realmente sou, porque eu me esqueci. Então, no momento em que, para nós, o dragão, ele representa essa guiança de sabedoria. No momento em que eu lembro disso, ó, imagina, você lembra de Jesus Cristo, tu já fica mais molinho, né? Sim. Já não fica mais tão duro, já tem um certo respeito. Quando as pessoas aí no consciente coletivo lembram de Buda, já tem um certo respeito, ó. Existe uma força aí, não existe? Existe uma coisa que já te diz, peraí, segura aí, né? Chega, vê uma estátua ali, já entra um pouco de respeito, ó, já consegue lembrar um pouco mais de quem você é. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa sofisticada, eu sou uma pessoa elegante, eu sou uma pessoa educada, eu tenho diplomacia para as coisas da minha vida, eu tenho alegria de viver, eu tenho leveza, eu tenho respeito. Nos lugares que eu chego, eu sempre peço licença para a natureza para entrar. Ó, isso está me lembrando de quem eu sou. Não é uma estátua, é o que aquilo representa dentro do meu ser e o que aquilo ativa de mim para que eu reconheça a minha verdadeira natureza. Que ressona contigo. Isso. Então, para nós aqui, o dragão, ele representa tudo isso. Essa soberania interna que não tem a ver com as estruturas do ego não trabalhadas. É uma soberania interna que tem a ver com as qualidades do seu ego. Com as qualidades da sua essência, né? Que vão fazer essa metabolização. Aí o que acontece? Você vai ficar forte, sim. Aonde você pisar sempre vai ser transformador. Pode ser impactante para alguém, porque você vai se tornando um ser cada vez mais, como eu vou dizer, misterioso, né? Não vai ser tão fácil alguém chegar e analisar você. Não vai ser tão fácil alguém chegar e ficar entrando em você, ainda mais também querendo colocar, induzir você a alguma coisa. Você não é influenciável. Você tem a sua própria força. Você já sabe voar. E tudo que há em ti que precisa ser transmutado, você vai com o teu próprio fogo interno transmutar. Então, ao tocar esse lugar, essa guiança, todos que tocam essa guiança sentem isso. É invisível, não, né? Não é uma figura física. Essa imagem do dragão, ela representa isso. Mas não é a imagem. É a sensação que isso te provoca. A sensação que isso te, né? Ó, por mais que você tenha medo, ou sinta que é monstruoso, tem uma curiosidade ali. E não adianta que você fica curioso, você quer saber. É como se alguma coisa te puxasse para ali, para você saber do que se trata, e mesmo com medo você vai. Porque alguma coisa dentro de ti te diz, tem alguma coisa aí para mim. Então é uma guiança que é extremamente forte. No momento em que eu lembro que ela existe, ela passa a existir. Eu recordo da existência dela, ela sou eu e eu sou ela. Ela só está aí para me lembrar de quem eu realmente sou. Que toda essa força está em mim. Toda essa potência está em mim, toda essa beleza que pode ser estranho para alguém. Né? O que é conceito de bonito e feio? Né?
alguns anos atrás, o conceito de beleza no Brasil, né, em muitos lugares do mundo, né, por exemplo, na época que viveu Elizabeth, né, o conceito de pessoas que têm um poder é que tinham os dentes podres, porque podiam comer doces, e só os nobres comiam doces. Então, se a pessoa tinha os dentes podres, para que era usado o leque? Não era para se abanar. Porque eu queria isso, mau hálito, falar com o galã, entendeu? Era para isso que foi, por isso que foi criado. Realmente, o leque era bem próximo à boca, né? Foi assim. por isso que foi criado o leque, entende? Por quê? Porque o conceito de beleza, depois o conceito de beleza de que eram as mulheres mais cheinhas. Por quê? Porque se a mulher era mais cheia, ela tinha poder aquisitivo, ela podia comer bastante coisa. As bem magrinhas estavam desnutridas, então as bem magrinhas provavelmente não pertenciam à nobreza. Então, os conceitos de beleza. O que é feio e o que é bonito de verdade? Se não dentro do contexto da minha mente dual, que julga tudo o tempo inteiro, eu posso achar uma aranha. Eu amo as aranhas, né? Converso com elas, são lindas. As cobras também é sensacional. Sempre tem aqui. A gente nunca mata, jamais. Conversa, leva, acompanha. Muito já amor. Tem alguma coisa dentro de mim com cobra que me... pra mim de é longe coisa... já me dá um arrepio. Essa semana tinha uma coralzinha subindo aqui, daí fui lá, conversei com ela e fui encaminhando ela pro cantinho dela. De uma outra aqui na bota do Tata aqui fora também, só que daí a jara verde, não sei se era uma jararaca, o que era. Coisa mais lindinha dormindo. Eu pensei, vou acordar o bichinho, tadinho, tá no sono profundo, né? Entendeu? Então, o que é feio, o que é bonito? Isso depende de como você tá, né? A mente dual, ela vai julgar. Sim. Mas a criatura, ela tem mais medo de você do que dela. Ela sente a tua vibração. Por que conversar com a criatura? Porque ela vai sentir na tua voz a vibração da amorosidade. Ela, né? E aí com leveza, né? Ela tá ali, ela é um senciente. Entendeu? Assim como os cachorros, seres sencientes. Como que você gostaria de ser tratado se você fosse a cobra? Que tá ali, simplesmente, ela tá no... Eu que construí uma casa aqui. Nós que construímos isso aqui. Isso aqui é dela. É a natureza dela. Quem tá aqui de... Então, o mínimo que eu posso fazer, por isso que eu falei, se tu não sai da medicina, o mínimo que eu posso fazer com todo o amor do mundo, dizer, querida, eu sei que você tá no teu lugar, sinto muito, né, construir a casa aqui. Posso viver aqui do teu ladinho, você fica lá, eu aqui, de boas? Ok. Então, eles sabem muito mais que a gente das coisas. E agora, falando das medicinas, vocês trabalham aqui com as medicinas também, né? Sim, Até onde eu sei, não é só com a ayahuasca, tem outras medicinas. Como elas chegaram para ti? Que momento, como foi esse encontro da Rosa com as medicinas da floresta e depois as medicinas que não são nossas aqui, né? Mas as medicinas como a Ayachuma e... Mama Wilka. Mama Wilka, que eu tô conhecendo um pouco mais hoje, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Como chegaram? Faz muitos anos, né? Acho que a primeira vez que eu consagrei, eu tô com 45, como eu te falei. A primeira vez que eu consagrei, eu devia ter uns 18. Então, há muitos anos elas vêm vindo, assim. Mas a questão de servir medicina é até uma coisa que eu comentava antes com meus filhos, né? Não, nunca vou servir medicina, né? Mas foi chegando suavemente, assim. Não foi, tipo, um exemplo, eu acordei de manhã e senti o chamado e agora eu sou a pessoa X. Não. Foi uma coisa que foi surgindo. De repente tem a medicina em casa, daqui a pouco a gente começou a fazer estudos, daqui a pouco veio outra medicina e eu ia percebendo que elas iam chegando. Né? Eu estava motivada e curiosa para as experiências. Eu queria saber do que se tratava. Então elas iam chegando e eu ia sentindo e me entregando as experiências. E aí aquela coisa, o campo mórfico, né? Ele vai se movendo nessa direção, né? Você está vibrando em alguma coisa e aquilo começa a se manifestar. E muito estudo, né? Eu tomo muita medicina, né? E os períodos sem também. E eu nunca faço um movimento, eu nunca forço nada, né? Se tem algum período em que tem baixa de servir medicina, não é uma luta. Não tem nada de luta, assim. Agora é o momento de eu ficar, de eu estar com o meu processo interno sem um expansor. Meu professor disse assim, agora eu te ensinei, tá, o ano inteiro. Tá, agora você faz o seguinte, fica só com você. Vê se você aprendeu o que eu estou ensinando. Professor físico ou professor de medicina? A medicina, né? Agora vê se você consegue aprender, se você, né? Porque pode haver dependência. A ayahuasca não causa dependência
química. Mas ela pode te dar dependência psicológica. De você achar que, por exemplo, eu tenho que descobrir o que eu vi na medicina na próxima. Ou então, eu só vou chegar, a resposta só vai chegar para mim na próxima. Algo na vida acontecendo, isso, eu preciso ir pra medicina pra descobrir. Isso, né? A coisa mais linda é você entrar na medicina, a gente sempre fala, né? Traz um propósito pro teu coração, alguma coisa. Isso, por que a gente diz isso? Por um único motivo, para que você se conecte com ela. Para que você... A gente diz, conversa com ela é inteligente, uma tecnologia muito avançada, para que você comece a falar com ela. Mas a coisa mais preciosa é você entrar numa medicina sem objetivo. Eu não quero saber com isso, aquilo, aquele outro. Se eu entrar motivada e curiosa, sem expectativa da experiência, o que ela vai me trazer? Sem ter que me curar. Porque a ideia de que eu tenho que me curar de alguma coisa é um subterfúgio da minha mente para me manter acreditando que eu sou doente em algum aspecto. Entende? Então, se eu entro curioso e motivado só para ver o que essa experiência tem para me dizer, o que vai acontecer ali? Sem expectativas. Sem expectativas. E aí, sim, você pode ser surpreendido. Entende? Mas quando a pessoa está começando a tomar, a gente sempre diz, traz um propósito. Por quê? E aí a gente diz, conversa com a medicina. Para quê? Para que a pessoa simplesmente comece um relacionamento com ela. Que a medicina perceba que você está querendo falar com ela. Então, lembra, o buscador se dissolve na busca. Quando você começa a avançar no caminho, você já sabe. Quando você começa a servir mesmo, acabou essa história de entrar para resolver coisa. Nunca mais tu vai entrar para resolver coisa. Você entra ali, curioso e motivado, e dizendo, estou aqui para servir, o que você precisa a campo de mim, e pronto. Aí as coisas acontecem. E o mesmo está na vida. Porque se na vida eu não fico pedindo, o tempo todo eu estou pedindo para Jesus Cristo que me abençoe, não sei o quê. Se o universo só entrega mais do que eu tenho, quanto mais eu digo que eu não tenho, né, mais desafios eu vou ter para descobrir que eu já tenho, porque está tudo aqui. E a gratidão é um estado, não é só uma palavra. É um estado que eu posso me promover através de palavras que eu digo para mim, até que eu sinta de verdade. Enquanto cada célula minha não sentir, eu não estou frequenciando com o universo. Cada célula minha precisa sentir a gratidão. Não é só dizer, ai, como eu sou grata hoje. Se eu não sentir no corpo, não está ocorrendo. E não só com a gratidão, né, Rosa, mas com relação a tudo, né? Há pouco tempo eu descobri isso, que não é eu ser otimista, não é eu ter pensamentos positivos, não é nada forçado. A coisa, ela flui, ela acontece quando tu sente, porque a vibração do sentir é que faz com que aquilo... É o que ressoa. Isso. Tem uma coisa que eu... As coisas chegam por sentir. Isso. A gente fala aqui sensar, que é diferente de sentir. Tu vai ver como Sensar. é. Sensar. Ó, você toma rapé, tá? Tá. Tomou o rapé, tu pensou no nariz? Não. Não. Mas tua consciência tá ali, não tá? Tá. Isso é sensar. Então, assim, ó, nesse momento tu tá pensando com o nariz. Tu pode pensar, sério? Tu pode pensar com a mão, tu pode pensar com o pé. Aqui tu não sabe fazer isso, né? Isso é o que a gente faz no processo de autoinvestigação. O que acontece? Se a gente acha que nossa consciência está só aqui. Você pode levar ela para onde você quiser, inclusive para o pé, para o braço, para a coxa, sensibilizando o teu corpo. Então o que acontece? É um grande exemplo. Quando eu estou trabalhando numa sessão individual, né, que às vezes eu faço com as pessoas, um trabalho individual do Cabeça do Dragão, eu sempre digo, leva a tua consciência lá pro teu pé direito, né? Sente se está frio, se está calor, e eu começo a conduzir para a pessoa desenvolver a capacidade de entender e levar a consciência para esses pontos do corpo. Por que eu uso o exemplo do rapé? Porque ele é o mais próximo possível da experiência. Tu tomou o rapé, primeiro tua consciência foi para o nariz, depois, principalmente nas primeiras experiências, formiga a mão, vai para o pé, corre pelo corpo. Tá? Tu tá pensando na coxa? Não. Tu só tá sentindo ela, sensando. É muito mais que sentir. Tua consciência inteira está ali em cada músculo, cada célula. Isto é. É nesse lugar aí que é onde tem que estar a sua gratidão. É nesse lugar aí que acontece. Quando chega nesse lugar aí que tu consegue manifestar em cada célula, pronto, o universo olhou e falou assim, acabou. Não tem pedido ali, né? Abre a porta aí, larga tudo para esse ser aí, porque ele já entendeu, não precisa de nada. Se ele já entendeu que tem tudo, então que ele tenha mais tudo.
que precisa aí? E o exercício, pra gente conseguir fazer isso, pode ser esse exercício de tirar daqui, que nem tu falou, e tentar ir colocando mão, pé, braço, coxa. Tem uma meditação, né, que chama-se SOO, né, que a gente fala que é a meditação do dragão. Também a gente fala aqui que a gente adora. Que é sentir, observar e ouvir. Então você sente todo o corpo, depois começa a abrir a audição, e aí na hora que a gente está conduzindo a gente diz, a gente vai parte por parte do corpo, depois a gente diz, agora abre a audição, não busque nada, deixe que o som chegue até você. Ó, o que eu estou fazendo? Estou te ensinando que você não tem nada para buscar. Se você parar quietinho, as coisas chegam. Elas chegam, só você não consegue perceber que elas estão todas aqui porque você não para quieto. Então, deixa que o som de fora chega. Daí tu, no primeiro momento, tu vai buscar onde é que está o som. Daqui a pouco tu se toca que não precisa. Ele vai chegar sozinho. Aí eu falo, agora abre os sons para dentro da sala. Daqui a pouco tu percebe. Aí eu digo, agora abre os olhos em 180 graus. Não fixe os olhos em nada. Deixe que a imagem chegue até você em 180 graus. Então você está parado olhando assim. Só que eu não estou olhando para alguma coisa fixa. Eu estou aqui, ó. Eu estou percebendo todo esse campo aqui, ó. Sem olhar para nada. E eu não estou buscando nada. Então, se está chegando para mim, eu já estou preparando você para que você comece a pensar dessa forma. Que nada é criado por ti, você está experienciando. Então, o que acontece? Se você estiver atento, motivado e curioso, sem julgamento, você vai perceber as inúmeras possibilidades. Então, sim, é um exercício, é uma meditação que a gente utiliza nesse processo que a gente faz. E em que lugar do corpo seria o sensar, palavra? A sensar? Em que lugar do corpo seria esse sensar de gratidão? É cardíaco, é peito? Porque tu pode ver, a gente já estufei o peito, né? Porque na minha cabeça... Então, o que acontece? A gratidão, ela tá vinculada ao meu coração. Sim. Né, no meu... E não tem nada de errado, porque, por exemplo, se eu perguntar para você, né, eu disser, fecha os olhos e me diz onde é que tu sente gratidão no teu corpo agora, nesse momento. Esta é a verdade do momento. Se ela está no seu coração agora, é aí que tem que estar. Você poderia dizer, está no meu corpo inteiro, tem alguma coisa errada? Não. Perfeito, está no corpo inteiro, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas neste momento está aí. E está tudo certo, está aí. Não significa que ela não possa expandir para todo o resto do corpo. E não necessariamente que você tem que estar todo o resto do corpo assim para poder merecer alguma coisa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com... Lembra? Tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é o rosto de Rigpa aqui. O ser real. O ser real é... Tem uma coisa que se fala no budismo, que é a boa conduta, né? O que é essa boa conduta? Primeiro tu aprende um código de ética. E depois tu vai para a vida. Mas a boa conduta é quando esse código de ética já está tão internalizado em você que você faz as coisas pelo sentir. Pode ver que se você me convida para alguma coisa e eu te mando essa mensagem, ó, meu amor, eu não sinto de ir. Olha o respeito que você tem, porque quando eu falo eu não sinto de ir, olha o respeito que você tem pelo meu sentir, olha como muda a comunicação. Ou se eu ligo para, mas não vou porque... Dou mil explicações. Isso, eu não tenho o meu ser aqui tá, né, eu estou dando justificativa, eu tenho medo, eu não quero que a pessoa deixe de me amar, né, eu tenho medo de falar a verdade. O ser real, ele sente. O ser real, ele sente tudo e ele vai tudo pelo sentir. Então a boa conduta, não tem como tu não ter uma boa conduta se você desenvolve isso, porque você vai sentir as coisas. Então, por exemplo, com um animalzinho, eu não vou agredir ele porque eu sinto, eu tenho a sensação, eu tenho compaixão, eu estou desenvolvida. Então a minha conduta sempre vai ser a conduta correta, porque eu desenvolvi este sentir. Então a conduta correta passa pelo sentir. O rosto de Rigpa é o ser real dentro de você, que é sem essas máscaras, que é sem personagem. É do budismo isso? De várias, tem no sufismo também, né? Mas olha só, tu pode ver que às vezes você está numa discussão, né? E você está brigando com alguém, se você parar e se perguntar quantos anos eu tenho, você vai descobrir que você tem 5, 10, e o comportamento seu é de 5 e a forma de pensar, você é raptado por essa parte sua. E aí, quando você pergunta isso, depois você pergunta, tá, e quem está aqui na minha frente? E aí que eu te falei ali fora, você vai ver que a tua mãe, tua tia, uma pessoa que fez bullying com você na escola, não sei, tá ali. Todo aquele cenário sobre uma outra condição por causa de uma programação. Então, isso é auto-investigação. É você olhar e dizer, tá bom, estou sentindo isso agora.
Isso que a gente trabalha aqui. Sinta, então. Porque te proibiram, disseram que você não pode sentir raiva, que você não pode sentir as coisas. A questão não é que você vai reagir. Você sente as coisas. Você está vivo. Sinta a raiva aí dentro de você. Quando você atravessar o buraco, você vai pegar, essa raiva vai se tornar força, determinação, centramento, discernimento. Ela é só energia bruta. Mas o que acontece? Nossa mãe disse que uma boa menininha não sente isso. Um bom menininho não chora. Eu não posso sentir. Aí o que acaba acontecendo? Lembra? Eu tenho que trabalhar toda uma sensibilização de novo para voltar a sentir. Para voltar a ser mais perto da minha essência. Porque quando eu era bebê, eu não sabia nada. Eu só sentia, via vibrações, sons. Eu nem sabia que eu era eu. Não tinha um ego ali. Então, aí eu começo a reconhecer minha verdadeira natureza, que é essa sensibilização. Então, esse rosto real a gente trabalha muito aqui, na imersão Cabeça do Dragão também. O que é o rosto de Rimpa? O que é o ser real? Eu nunca tinha ouvido falar. O que é esse ser verdadeiro? Quem sou eu de verdade, né? Eu primeiro preciso me sensibilizar para descobrir. Porque aí, quando alguém me ligar, me convidar para uma coisa eu não quiser ir, eu não vou ficar dando desculpa porque eu tenho necessidade de ser amado e eu não quero ser rejeitado por alguém. Entendeu? Eu simplesmente vou dizer, olha, com todo o amor do mundo, eu não estou sentindo de ir. Tá? O meu ser não me chama nesse momento para isso. Agora a pessoa vai saber que se você em algum momento aceitar um convite dela, você vai inteira. Não vai pela metade. Com isso você ganha mais respeito também, automaticamente. Nem precisa fazer força para ganhar respeito. Eu há muito tempo atrás, muito mesmo, assim, isso é uma coisa que foi legal, porque foi na minha adolescência. Eu comecei a trabalhar isso de dizer, eu dizia para as pessoas, né? Se for fazer alguma coisa para mim, não faça por mim, faça porque o teu sentir quer. Porque eu me sentia muito mal quando a minha mãe ou a minha avó dizia assim, mas eu chegava na casa da minha avó e tinha as amigas dela lá. Sim. E ela tinha uma amiga que tinha uma verruga muito grande aqui, com os cabelos, e ela dizia assim, Naninha, dá um beijo na fulana. Sim, e tu não sentia de dar o beijo. E eu não sentia de dar o beijo. Sim. E eu dizia, eu não quero. Sim. Minha filha, eu disse, eu não quero dar o beijo, não é por nada, mas eu não quero dar o beijo. Sim. E aí eu saía, mas eu ficava com aquela culpa. Ai, não dei o beijo, sabe? Sim. É uma senhora tão boa, vizinha da minha avó. Mas aquilo me... Sim. Eu tinha um pouco de repulsa, né? Eu não queria dar o beijo, não sentia. E aí, depois de um tempo, porque eu comecei, embora muito formiguinha, o meu caminhar começou muito pequena. Sim. Eu sempre gostei muito de pedra. Tinha na intuição, assim, alguém tava doente, eu pegava meus cristais lá e tocava dentro de um copo d'água, depois eu dava aquela água pra pessoa tomar. Porque na minha cabeça eu estaria ajudando de alguma forma. Eu sempre tinha uma conexão muito com cristais, muito grande. Uma época... Então você vai adorar o salário do Yuri, já vou te dizer, se tu tem conexão com isso, querido. Comecei a pegar coisas nas bancas, né, que vinha revista com pedra, montei tudo uma pasta com história das pedras, que era pedra linda. Pra quê. Esse dia eu ainda fui procurar pra ver se eu dava pra uma das minhas filhas que gosta muito, não achei mais. Mas e numa época me veio isso, eu disse... Cara, coisa ruim quando alguém faz alguma coisa por ti que tu sabe que a pessoa tá fazendo pra te agradar. Como é ruim. Como batia em mim de uma forma de não merecimento. Eu sentia que aquilo, que eu não merecia ter aquilo da pessoa, mas que de alguma forma ela fazia pra não perder a minha amizade. E aí, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu disse assim, a partir de hoje eu só vou fazer aquilo que eu senti de fazer por alguém. Tenho que ir no hospital ver? Não, eu não tenho que ir. Se eu não estiver sentindo, eu não tenho que ir. Perdi um amigo de câncer, padrinho da minha filha, muito, muito, muito meu amigo. Sim. Mas eu lidei muito, muito mal com a doença dele. Sim. E a minha família toda foi, Luciano, tem que ir, tu é a melhor amiga dele. E eu disse, não sinto de... Eu não quero. O meu corpo diz que eu não tenho condições de ver ele assim. E eu vou respeitar. Mas era muito inconsciente. Agora eu tenho mais clareza. E tô falando hoje... mais ainda, sabe? Mas eu comecei isso muito nova, assim, meio intuitivo, não vou fazer e não quero. Sempre digo até pras meninas, hein, cara. Eu não quero que vocês façam nada pra me agradar. Sim.
Ai, mãe, eu digo, não, eu não gosto. Não é que eu não gosto de ser agradada. Eu gosto de ser agradada se tu te agradar e me agradar. Sim, entendi. Né? Eu não quero ser agradada por conveniência ou até inconsciente, muitas vezes. Isso é libertador. Isso é muito libertador. Porque aí você consegue ser mais real com você. Aí as pessoas dizem, a Lu é muito autêntica. Porque se não é, não é. Se é, eu digo, ai, que coisa boa, porque eu sou mesmo. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, tu sabe que eu tô fazendo porque... Tá inteira ali, eu tô né? inteira ali. Eu não tô indo na obrigação, eu não tô indo forçada. Então, isso é muito, muito, muito libertador pra gente. Sim, é sair da prisão, né? Isso. Assim. E esses teus 18 anos que a medicina te chamou, aconteceu alguma coisa nessa época? Teve alguma ruptura? Teve alguma dor? Algo que te trouxe para elas? Teve a depressão, né? Foi nessa época. Era bem nova, já tinha os meninos? Não. A depressão ela veio depois. Já tinha depressão quando eu era mais nova, né? Então Tu já era mãe nessa época? Sim, o meu primeiro quadro mais forte foi logo depois que eu tive a minha filha, depois quando eu me separei do pai dos meus filhos também. E eu não sabia que era. Eu queria ficar no quarto, só queria dormir, não queria ver ninguém, tinha sensação de vergonha. Né? E depois eu tive bulimia também. Eu tive isso grávida. Eu tive bulimia por 10 anos também, né? Então vomitava tudo que comia. Todas aquelas crianças, né? Imagina, tudo que eu tinha idealizado quando era mais jovem sobre corpo físico, sobre a sociedade. Achava que se eu não atingisse determinada idade, não fizesse sucesso com a música, então a minha vida ia acabar. Eu tinha que ter um corpo assim, porque senão também eu não conseguiria entrar no mercado musical, porque ele exigia isso. Todas essas ilusões aí acabaram comigo, né, no sentido de... Foi muito forte. Mas tudo isso foi atravessado, né? E tudo foi importante ser atravessado. Tudo me mostrou muita coisa. Mas teve muitas rupturas, né? Muitos choques no meio do caminho. Vários, né? Um atrás do outro. Um choque mais forte, agora eu estava aqui, acabei indo para a Bolívia, né? Que a gente faz muito trabalho voluntário lá com a comunidade. E foi um processo que eu vivi também, que a gente faz aqui, que é o corpo escuta. É feito no Brasil também? É feito no Brasil também. Bom saber. E que é não que eu não queira conhecer a Bolívia, mas é bom saber. É feito no Brasil também. E a gente, tu faz desparatização, né, desintoxicação do fígado, desparatização tudo, né? Passar por esse processo é muito forte. E eu entrei com uma intenção, assim, eu preciso realmente olhar para qualquer resíduo de máscara, coisas que... Sempre vou trabalhar a vida inteira, mas eu estava muito empenhada nessa direção. E aí foi forte para mim, né? Você olhar assim, nossa, por que eu raspo o cabelo, né? Por que eu me visto assim? Por que eu tenho necessidade de provar alguma coisa para alguém, né? Olhar se havia algum ego espiritual, né? Eu tenho pavor de seguidores, né? Tipo assim, não, entendeu? Mas, a mestre, não sei o quê, eu respeito se você... De seguidores, alguém que vai te cultue como guru. Quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, você é meu mestre. Eu falo assim, tá, peraí, deixa eu olhar o que você está dizendo. Se você enxerga a sabedoria aqui, é porque é em você. Espelho, agora, né? Não faça isso, não me leve acima de você, por favor, senão você nunca vai se encontrar. E outra coisa, daqui a pouco você vai me odiar. Isso é automático, tá? Não faz isso. Nem ninguém abaixo, nem ninguém acima. Eu sou um amigo espiritual teu e talvez eu estou aprendendo com você comigo, e talvez você tenha trilhado coisas que eu não trilhei, a gente vai fazer uma troca. Eu tenho coisas aqui que eu já consegui ter realização, então eu posso te ajudar a te conduzir. Mas não faça isso. Isso é assustador. Então eu precisava olhar para se tinham resíduos ali, né? Esses resíduos, graças a Deus, não encontrei, mas encontrei outras coisas internas dentro de mim. E aí eu fui fazendo perguntas, né? Foi onde eu falei, ok, por que eu tenho tantos nomes iniciáticos, tanto não sei o quê, bababá. Se eu tirar tudo isso daí, que história fica aqui de verdade? E por quê? O que sobra aí? O que eu tenho que olhar? Foi aí que eu decidi, então, ok, o mais perto da minha essência é o primeiro nome que eu recebi. Esse nome eu recebi sem eu saber que existia. Então talvez ele tenha alguma coisa para me dizer. Né? Porque eu não usava ele em muitos períodos, porque o meu olhar para o meu pai, o meu olhar para minha mãe, era sempre de julgamento, era sempre... Quando eu fui aprendendo, né, eles entregaram o melhor que puderam, mas isso realmente era real em mim.
Aí sim, aceitar, né, a minha família, tudo que me entregaram. Então, ok, eu olho para essa pérola gigante e digo assim, agora eu quero ver o que tem aí dentro. Né? Se eu tirar todas essas historinhas que eu contei e pegar só como referência para poder entrar aí dentro esse nome que veio antes até de eu saber que eu era. E aí o dragão, porque eu honro essa guiança. Então não é muito íntimo. Não é uma coisa assim que eu tenho a necessidade de mostrar para o mundo ou dizer. É tão íntimo meu, assim, é tão para mim, assim, é tão inteiro para mim, que não importa, sabe? Se as pessoas gostam, não gostam, se elas dizem alguma coisa, se elas julgam, não julgam, não passa por aí o meu processo agora. Ele é muito íntimo, muito simples, sem muito trelelê, sabe? O que a gente faz aqui na Toca é bastante científico. Eu sou muito pesquisadora mesmo, então eu preciso de informação. Eu quero entender do que se trata, sem ficar mistificando exacerbadamente tudo. Terceirizando responsabilidade para a divindade, quando a responsabilidade é minha de aterrar aqui e fazer acontecer. E realmente assumir minha própria responsabilidade aqui na vida. Né? De não usar as medicinas, né, para esse tipo de coisa. Né? Ok, fui lá, compreendi, conversei com a planta, agora tá, beleza, vou botar em prática. Né? Vou reciclar o lixo, vou lá dar um abraço na minha mãe, cuidar dela porque ela precisa de mim, vou ali atender os bichinhos ali fora, vou ali tirar, né, se eu estou na rua tem lixo, vou recolher se eu puder. E aí assim, já é um grande trabalho que a maioria não faz, né? E é tão simples, né? Querida, essa mais amada tu és. E a Bolívia? Como é que a Bolívia chegou? Por que a Bolívia? Então, a Bolívia, eu nunca sei onde votar, né? Teve, de um determinado ponto da minha vida, quando eu comecei a entender que eu não crio nada, Sim. né? Eu parei também de criar expectativa e de forçar coisas. Eu não forço mais portas, as coisas só acontecem. E a Bolívia foi assim, ano passado. Eu conheci o Tata Esteban, em Casa Pueblo, que eu fui à Bolívia. E aí ele veio para o Brasil, ficou 3 meses aqui, que é um grande maestro, está aqui. Acabou de chegar aí, aliás, ele e o Marte. Ai, quero conhecer. Eles estão ali, depois vamos conhecê-los. E são pessoas lindíssimas, mas para você falar de uma profundidade absurda. Quando eu entrei na porta, já houve uma conexão muito grande entre a gente. E aí ele ficou 3 meses aqui, e daí depois passou um tempo, acho que em maio do ano passado, um pouco antes, talvez. Não, do outro... desse ano, desse que passou. Eu senti o chamado de ir. E aí falei com ele disse, vem. E aí Casa Pueblo, ela era uma casa... É linda, tu viu, né? Uhum. Então aconteciam festas eletrônicas lá, nessa casa. É uma das mais lindas de Sucre. E aí, qual é a cidade lá? Sucre, capital. Sucre. Ah, Sucre. Isso. E aí o Tata, ele tinha essa coisa no coração, que de vez em quando ele fazia medicina lá. Mas ainda não era um espaço de cura, assim, de atender a comunidade. Era um lugar que alugava e tinham festas. Uhum. Aí quando eu cheguei, a gente começou as meditações para a comunidade gratuitas, toda quinta, sessões de reiki, enfim, e começamos a atender a comunidade. Então eu trabalhava assim das 8 da manhã, atendendo a comunidade até a noite, assim, foi muito puxado. Há quase um ano lá, levando essa guiança para lá, de atender a comunidade, atender as pessoas. E foi um trabalho muito bonito, mas se tu me perguntar como ocorreu, eu só sei que eu soube que eu iria e 1 mês depois eu estava lá, vivendo já com... Eu lembro de eu pegar, e foi um trabalho profundo, porque eu peguei o meu guarda-roupa, e eu lembro de eu abrir ele, eu tinha coisas de show, roupas de show, né, muito lindas. Eu peguei tudo e pensei, eu vou viajar somente com o que eu puder carregar, uma mochila nas costas. Tudo que sobrar não me serve mais. Então, todas as minhas roupas eu dei, todas as coisas eu dei. Eu viajei somente com a mochila. Então, com o que eu cheguei lá, que eu realmente sozinha poderia carregar, isso também era de um processo de externo de uma coisa que estava ocorrendo dentro de mim, né? Eu só vou carregar o que é meu. Com relação a tudo. A tudo. Então, eu embarquei somente com a mochila, com as coisas que eram básicas para que eu pudesse viver, e fui. Então, nossa, é isso. E dei tudo, né? Joia, isso, aquilo, roupa, chamei as amigas lá. Desci o roupeiro, assim, imagina, tinha um monte de coisa. Escolhe aí o que vocês quiserem, que se não quiserem a gente dá para... E agora tu fica entre lá e cá. Isso, não sei o que vai ocorrer também, né? Porque é um mistério. Esperando o universo então, trazer. O que o universo vai trazer aí. Mas sempre é em alguma função, né? Agora,
Tem o fórum, também o Festival da Paz, que a gente realizou aqui, há alguns anos atrás. Provavelmente vai ser feito lá também, né? Eu sinto o chamado, mas é o campo que abre, né? E foi feito aqui, foram 60 países aqui. Foi bem bonito. Então tem essas coisas que vão se, né, se manifestando e que a gente vai entendendo que a gente tem, é o momento da gente servir, de entregar. Mas o que vai ser, eu não sei te dizer. Não faço planos a longo prazo. Né? Só no receber. E não vou no flow também, tá? Que é bem diferente. Eu não é essa coisa assim, soltei, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Um exemplo, né? Eu trabalho todo dia para poder comprar o pão do dia, entendeu? Eu tô apagando o fogo financeiro. Não, eu não vivo assim. Eu vivo no flow. Sou muito bem organizada. Para mim tem que estar tudo bem estruturado. O que vem para mim, ele é parte de um processo já organizado internamente. Né? Não sou assim, embarquei em algum lugar, vou e o que acontecer, acontecer. Não, porque né, eu tenho que olhar para minha autorresponsabilidade, os lugares que eu vou, né? Eu não posso estar causando impacto na vida, entrar na casa de alguém é um compromisso muito grande, entrar no sistema de alguém também eu tenho que honrar cada movimento que eu faço. Então, eu tenho bastante responsabilidade com isso, né? Meu dever é honrar cada espaço, cada coisa que me chamam para fazer, saber que eu estou entrando no processo, eu tenho que ter autorização primeiro para poder ir processando aquilo. É um jardim, sabe? Eu sou uma jardineira, só. Eu não sou a planta, eu só sou uma jardineira que poda e daqui a pouco eu estou me chamando no outro jardim. Então, aonde eu vou estar, não sei. Agora, não significa com isso que eu tô no flow. Não. Esse negócio de flow, para mim, não funciona. A gente está aqui para ter abundância, a gente está aqui para apreciar essa vida maravilhosa, a gente está aqui para viver, para grandes realizações, grandes experiências. Nem tudo vai ser flores, mas para a gente se desenvolver. Agora, nem por isso a tua opção de vida, né, vai ser sofrer a vida inteira. Não. Então, isso não. Autorresponsabilidade é fundamental. Né? Querida. Eu quero te dar um presentinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar que eu adoro ganhar presente. Nossos seguidores, alguns já sabem o que é. Ó, gente, Delito Detox, cozinha fitness. Ai, que tudo. Que é um teu e um do Gus, tá? Tá bom. Já vou. Ô, Gus, vem cá. O Gus já experimentou, inclusive quase roubaram o dele no dia do episódio. Vem aqui. A gente vai ganhar um presente agora. Aparece aqui, por favor. Esse é o Gus, galera. O pessoal já conhece. Vamos ver o que é isso. Gente, ai não. Tá bom, vou me acabar com isso. Ai, que delícia, mana. É uma delícia. Sou suspeita pra falar, é uma delícia. Ó, é Detox e Fitness o nome da empresa. Não conhecia, gente, ó. Que gente, demais. É só pra Floripa, tá? Inclusive pra ti, Rosa, não tem como te entregar na Bolívia, tá? Ai, que demais. Tá, eu vou provar agora. Por enquanto, não tem. Eu não vou dizer que eu vou... é um teu e um da tua mãe. Eu não vou dizer que eu... Não é meu e dela. Eu não vou dizer que eu vou comer tudo agora. Aqui, ó, tá. Quem viu, quem não viu não vai ver mais. Ó, eu não vou dizer que eu vou comer tudo agora, mas eu vou provar só pra dizer como é que é pra minha experiência, tá? Que eu adoro comer de olho fechado. Acho que o Gus também pensou que eu ia comer tudo agora e detonou. Gente, e aí, vou te dizer, o segredo tá em tu conseguir pegar todas as camadas. É o que eu tô... lá embaixo pra não comer uma coisa de cada vez. É o que eu tô querendo fazer aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Então, gente, é pra Floripa, Delito Detox no Instagram. Sigam lá, pode chamar por lá. Lá também tem o WhatsApp. Atenção. Zero açúcar, zero lactose. Ai, menina, isso tá maravilhoso. Não, tem que provar na hora, né? Não de comer depois. Tem que provar na hora. E pra mim, eu gosto muito de comer com o olho fechado, pra sentir o sabor. A sensação e tudo, né? Delicioso. Eu vou te falar que ele não tá geladinho, porque a Amanda trouxe. Eu trouxe. Mas tá delicioso, mesmo tudo geladinho. Meu Deus, maravilhoso. Quem é um dos donos da empresa? Eu. Ai, eu não acredito! Ai, amiga, então tu tá ferrada agora, porque vou te encomendar isso toda semana. Eu sou a dona da empresa. A gente começou com a empresa em 2015, em São Paulo. Quando eu saí da aviação e a minha filha mais velha estava com colesterol a quase 500. Sim, olha só. E muito emocional, né?
E eu levei numa naturóloga e ela disse que precisa mudar radicalmente a alimentação dela e da casa inteira, né? Porque não adianta uma pessoa fazer. E eu sempre gostei muito de cozinhar. É o lugar que eu gosto, eu digo que é o lugar que eu medito. É na cozinha. Porque ali né? E ali é um lugar meu de presença, né? No momento que eu tô cozinhando, eu estou presente no que eu tô fazendo. E sempre falo que é uma bruxaria, né? Porque é onde tu bota a intenção. Vocês têm que viver essa experiência, tá? Eu tô vivendo aqui, ó. Delicioso. Meu Deus, sensacional, minha querida. E aí eu comecei a criar algumas coisas. Na época a gente fez alguns sucos detox. E aí tinha umas crianças no prédio que comiam muitos geladinhos, aqueles industrializados, cheio de... Compra no mercado e só congela, sabe? Sim. E as minhas queriam comer aquilo. E eu comecei a fazer os sucos e descer pros outros. E aí elas... E as crianças e os outros gostam. Sim. Aí elas começaram a comer. E é saudável, né? E aí a minha filha disse, mãe, vamos abrir uma empresa. E eu disse, ai, Bruna, pelo amor de Deus. Porque ela é muito empreendedora, sabe? Hoje ela é youtuber aí, tem meio milhão de seguidores também. Trabalha com criança. É bem lindo o trabalho dela. E eu disse, como abrir empresa? Ai, vamos fazer a Delito. E eu, que delito, menina? Tu sabe o que significa um delito? E ela, sim, mas é que se a gente botar detox no palito, vai ficar um nome muito grande. Então a gente bota delito. Mas um delito é algo, se eu sei o que é, mas eu já tenho um slogan. Cometa esse delito, seu corpo agradece. Aí eu disse, não. Parabéns, querida. Você foi genial no nome também. Aí ela criou a logo é dela. E desde 2015, a mesma logo, ela criou a logo, a gente mandou um cartãozinho bem bonito, todo floralzinho, assim. Eu gostei das cores também, muito bonito, muito bonito. E aí eu comecei, a gente vai ter que ter algumas outras coisas, e eu vi uma americana ensinando a fazer, não era exatamente assim, mas eu criei o meu. Sim, criativa, e interessante que eu cheguei em Florianópolis, botei ela numa escola, aqui em Floripa, no Campeche, cheguei na cantina da escola para oferecer, porque em São Paulo eu trabalhava com cantinas de escola e academias, né? Cheguei para oferecer e vi na época eu botava nos potinhos pequenos e eu botava um pedacinho daquele... Ai, como é que é o nome, meu Deus? Juta. Eu botava uma juta, amarrava e botava a logo, né? A etiqueta. Eu cheguei na cantina de escola e tinha um vidrinho igual o meu. Uma juta. Mas... não era, a montagem não era exatamente igual, porque eu acho que eu nunca passei como é que, né, e eu olhei para assim, que interessante, de onde saiu isso? E ela, que eu aprendi no Instagram com uma empresa lá de São Paulo. E eu disse, como é o nome? Ela, Delito. E eu disse, é a minha empresa, querida, não vai acreditar que é a minha empresa e eu vim aqui te oferecer para vender para mim. Queria botar na cantina da escola, porque a escola já vendia. Tu vê como é que é, né? Bem interessante. Nossa, que bacana, né? Então, a gente está desde 2015, quase 11 Parabéns, anos. Querida. E é o que é o meu carro-chefe, é o Overnight Shots. Nossa, que é a aveia dormida, né? Eu preparo o iogurte de um dia pro outro. Sim, maravilhoso, meu amor, tá? Que tu tenha muita, muita, muita abundância nessa tua jornada. Ainda mais fazer comida para as pessoas, né? Eu gosto muito. Eu ainda quero conectar muitas coisas junto com a comida. Nossa, sensacional, espetacular, delicioso. Então, enquanto a Rosa come, eu quero que ela deixe para vocês uma sementinha, algo que possa germinar e florescer no coração de quem está nos assistindo. No coração, para germinar. Que os méritos dessa prática, do que a gente fez aqui, sejam dedicados ao tesouro do universo. Que todos aqueles que necessitam possam se beneficiar desses ensinamentos. E os méritos dessa prática, de tudo que a gente fez aqui, desse amor, desse carinho, desse acolhimento, possa ser dedicado ao tesouro do universo. Que todos que necessitam possam se beneficiar desses ensinamentos. Que assim seja no amor e no amor. Gratidão, Gratidão, Rosa, nossa, por abrir esse espaço. Fiquei mais feliz ainda porque tu é uma pessoa como eu que abriu o espaço porque sentiu no coração da gente estar aqui. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Sim, estamos Quero estar nas tuas vivências, ou na Bolívia ou aqui. Vamos lá, eu vou estar. Sim, estamos para quebrar mais alguns paradigmas, muros internos aqui. Bora, com certeza, tô nessa caminhada e te agradeço demais. O Toca te agradece pelo teu carinho, teu amor. Tá sempre bem recebida aqui, tá? Nosso coração caminha com você. Já o Gus já havia falado muito bem de ti, então agora te conhecendo mais ainda. Gratidão. Tá, meu amor? Gente, sucesso. Racha, e até a próxima. Até a próxima.